E aí, pessoal assistindo isso, tudo bom? Tô de estante nova, como vocês podem ver aqui no fundo. A minha estante antiga que eu tinha, ela era de metal e ela acabou tombando por conta do peso, né? Que eu tenho muitos livros. E aí eu acabei de comprar essa estante nova, ela finalmente chegou, demorou um pouco para chegar, mas eu gostei bastante dela, muito boa. E organizei os livros de uma nova forma, que a princípio vai ficar assim ao longo de 2025. Talvez eu mude alguma outra coisa ou não, dependendo dos livros que chegarem, né? Se chegar Forge of the High Mage ou os outros livros da Helm of Elderlings ou do Sun Eater, eu vou fazer algumas pequenas mudanças, mas a princípio vai ficar assim. E aí eu vou comentar com vocês as prateleiras, os livros que eu tenho. E é isso. Espero que vocês gostem. E aí, pessoal, vamos começar então a organizar a minha estante nova. Ó, o que que eu tô pensando? Tô pensando aqui, tipo, nessa prateleira, essa primeira aqui de cima, colocar a Roda do Tempo, que é a minha série preferida, né? Aqui eu vou colocar Malazan, que é a minha segunda série preferida. E aqui eu vou colocar o Cosmere, os livros do Brandon. Tô pensando em colocar os em português aqui, e aí, tipo, os que não tem em português, e substituindo conforme a trama for publicando. Então, tipo, Rhythm of War em inglês, mas aí quando sair pela trama eu troco, certo? Vamos começar então com a Roda do Tempo. Pronto, a Roda do Tempo foi. Uma prateleira foi. Agora vamos pra Malazan. Pronto, agora vamos pro Cosmere. Pronto, agora é só repassar com vocês os livros que eu tenho aqui, né? Do primeiro até o 14º da Roda do Tempo, junto com o New Spring, né? Que se passa antes do primeiro. Malazan, então aqui os dois que saíram em português pela Arqueiro. Os dois primeiros, aí tudo em inglês, do primeiro ao 10º. E The Gods Not Willing, que se passa depois do último livro numa nova trilogia que vai ser publicada, né? O segundo livro e o terceiro ainda não saíram. O segundo vai ser alguma coisa Forsaken. Não lembro. Mas o segundo eu sei que o Erickson tava escrevendo ele. E aí aqui, a prateleira do Cosmere, nós temos do primeiro até o quarto de Stormlight, Arcanum Unbounded, Warbreaker, Elantris, Mistborn era 1, Mistborn era 2. Eu comprei as versões separadas de Secret History e Emperor Souls porque eu gosto muito dos dois, né? Mesmo os dois estando no Arcanum Unbounded também. Vamos agora para a próxima prateleira. Tô pensando em colocar aqui os livros do Tolkien. Aqui eu continuo com Malazan, os do Ian Asselmont e os outros do Steve Erickson, né? Porque ele publica muito. E aqui eu tô pensando em colocar várias séries diferentes, né? Mas as do Joe Abercrombie, do Patrick Rufus, vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá, começar a montar então pra ver como é que vai ficar. Beleza, mais uma prateleira concluída. Mais outra prateleira de Malazan concluída. Agora que eu concluí as três, vamos comentar elas de novo, né? Como eu falei, essa daqui vai ser do Tolkien. A gente tem aqui a trilogia do Senhor dos Anéis, o Hobbit, Silmarillion, Beren e Lúthien, os Filhos de Húrin, a Queda de Gondolin, Contos Inacabados, o Silmarillion, a Natureza da Terra-média, a Queda de Númenor, Cartas do Tolkien, um curso de Quenya, que é uma das linguagens élficas, e curso de Sindarin, que é a outra das linguagens élficas, a biografia do Tolkien e Árvore e Folha. E aí aqui eu coloquei também, porque tava sobrando espaço, a edição especial do Nome do Vento. Aí aqui na outra prateleira de Malazan nós temos... vou começar na ordem um pouco estranha. Aqui nós temos os contos de Balkelam e Cobral Brooch, que são 2 volumes, cada um tem os 3 contos. Aí esses dois aqui são da trilogia de Cárcanas, os 2 primeiros, né? O terceiro ainda não foi escrito. Nós temos aqui Noite de Facas, que é o primeiro livro das novelas do Império, em português e inglês. E aí em inglês nós temos o primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto e o segundo, né? Night of Knives, Stone Wielder, Orb, Scepter and Throne, Blood and Bone, Assail e The Return of the Crimson Guard. E aí aqui no final nós temos esses 3 últimos, são o Path to Ascendancy, né? O Lamento do Dançarino em português e aí os outros 2 em inglês, Dead House Landing e Kevlin's Reach. E aí saiu um quarto livro que é o Forge of the High Mage, mas eu ainda não comprei ele, mas quando tiver eu vou colocar aqui, porque tá sobrando espaço nessa prateleira, né? E aí aqui nós temos
A trilogia da Bússola de Ouro, né? A Bússola de Ouro, Faca Sutil, Luneta Amber. Trilogia do Livro das Sombras, que só saíram 2 por enquanto. La Belle Sauvage e Comunidade Secreta. Nome do Vento, Temor do Sábio e A Música do Silêncio, né? E aí aqui todos esses outros são do Joe Abercrombie, do Mundo da Primeira Lei, né? A trilogia da Primeira Lei, em português, O Poder da Espada, Antes da Forca, O Duelo dos Reis. Aí esses 3 são standalones, cada um tem uma história própria fechada nele mesmo. Best Served Cold, Red Country e The Heroes. E aí a trilogia do Age of Madness, A Little Hatred, The Trouble with Peace e The Wisdom of Crowns. E aí Sharp Ends, que também é dele, são várias histórias curtas no mundo da Primeira Lei. Vamos para as próximas prateleiras então. Aqui eu tô pensando em colocar os livros da Robin Hobb, né? The Realm of the Elderlings, que eu não tenho todos ainda, por isso que eu não comecei a ler. E também os do Sun Eater, que são mais ou menos do mesmo tamanho. Tô pensando em colocar eles aqui. Nessa prateleira aqui eu tô pensando em fazer mais variado também. Algumas ficções científicas, Tolkien e Black Company. E aí, nessa daqui, eu tô pensando em colocar os livros do George Martin, de Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo. Bora lá? Vamos nessa. Mais uma prateleira concluída. Mais outra. Pronto, vamos lá. O que a gente tem então? Aqui a gente tem, como eu falei, os livros da Robin Hobb, do Realm of Elderlings, O Reino dos Anciões, mas está incompleto. Então, The Assassin Apprentice, Ship of Magic, Mad Ship, Ship of Destiny, Fool's Errand, The Golden Fool, Dragon Keeper, Dragon Haven, Seed of Dragons e Blood of Dragons. E aí de Sun Eater eu tenho o primeiro, terceiro, quarto e quinto. Empire of Silence, Demon in White, Kingdom of Death e Ashes of Men, certo? E aqui nessa prateleira, a coleção de História da Terra-média, né? Os 2 primeiros volumes nesse box. E aí os 3 volumes seguintes nesse box. Preciso comprar o outro box, mas tá caro, esperando ficar um pouco mais barato. E aí depois a trilogia dos 3 corpos, o Problema dos 3 Corpos, a Floresta Sombria e o Fim da Morte. A primeira trilogia da Guerra do Velho, Brigadas Fantasmas e a Última Colônia. E a segunda trilogia da Guerra do Velho, O Conto de Zoe, A Humanidade Dividida e O Fim de Todas as Coisas. E aí os livros da Companhia Negra, Chronicles of the Black Company, The Books of the South, The Return of the Black Company e The Many Deaths of the Black Company. E aí o primeiro livro de Bloodsworn, The Shadow of Gods. Aí, como eu falei, a gente tem aqui a trilogia de Pop War, né? Em inglês, Pop War, The Dragon Republic, The Burning God, e aí os livros do George Martin, das Crônicas de Gelo e Fogo. O Príncipe de Westeros, Cavaleiro dos Sete Reinos e a Guerra dos Tronos, versão capa dura, e essa outra edição especial do Cavaleiro dos Sete Reinos, Cavaleiro dos Sete Reinos de novo, né, edição da Leia, normal, e aí Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, Tormenta de Espadas, Festim dos Corvos, A Dança dos Dragões e Fogo e Sangue, volume 1. E aí, agora a gente tem que completar essa parte aqui de cima, né, que eles não vão ficar completamente visíveis, mas dá pra ver um pouco deles. Vamos lá. E aí aqui em cima ficou o quê? O box da Torre Negra, né? Os 7 volumes mais o conto. Então, o Pistoleiro, A Escolha dos Três, As Terras Devastadas, Mago e Vidro, Lobos de Cala, Canção de Susana, A Torre Negra e O Vento pela Fechadura. Aqui a trilogia do Tom, né? De Star Wars, O Herdeiro do Império, Ascensão da Força Sombria, O Último Comando, Duna, os 6 livros escritos pelo Frank Herbert. Então, Duna, Messias de Duna, Filhos de Duna, Imperador Deus de Duna, Herege de Duna e Herdeiras de Duna. Aí mais 2 livros do Tom, só que são outras histórias, né? Troll Ascendancy, o segundo volume, The Greater Good, eu acho que é o segundo volume, Tom, e aí a gente tem os 9 livros do The Expanse, né? Começando com Leviathan Wakes, Caliban's War, Abaddon's Gate, Cibola Burn, Nemesis Game, Babylon Ashes, Persepolis Rising, Tiamat's Wrath, Leviathan Falls e um livro de contos também, Memory Legion. Os 2 primeiros do The Burning, do Ivan Winters, The Rage of Dragons e The Fires of Revenge. A série do Lightbringer, então
The Black Prism, The Blinding Knife, The Broken Eye, The Blood Mirror e The Burning White. Primeiro livro da Grimsbound Saga, The Jade City, Babel, da R.F. Kuang, e aí box da Ursula Le Guin, outro box da Ursula Le Guin. Essa daqui é das novelas Rhaenish, né, que são as de ficção científica dela. Essas daqui são outras histórias dela. E aí o livro completo de Earthsea, né, todas as histórias. É isso então, gente. O que vocês acharam dos meus livros da minha estante nova? Ficou boa? Ficou legal? Ficou assim então, pessoal. O que vocês acharam? Já leram vários desses livros? Gostaram? Gostam ou não gostam desses livros? Tem algum desses que é seu favorito? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Ficou bonita a minha estante? É isso então nesse vídeo. Até mais.